Olá pessoal, eu sou a Garota Geek e esse é o meu canal. Bom, hoje eu resolvi ensinar para vocês como fazer um tripé com cano de PVC e conectores também de PVC. Vai ser fácil e é bem barato. Acho que quase todo vlogueiro tem o drama de não ter um tripé e de ser muito caro. Um tripé basicamente custa R$40 e não é dos mais altos. Para você comprar um tripé do seu tamanho, você tem que pagar um pouquinho mais. E aí essa solução de tripé por cano de PVC fica bem mais barato. Um cano de PVC de 3 metros custa R$14, esse marronzinho aqui. E os conectores não passam de R$1 cada um. Então fica bem barato. E você pode fazer várias opções de tamanho para você poder fazer várias coisas diferentes. Então vamos lá! Então eu vou mostrar para vocês o que vocês vão precisar para fazer esse tripé de cano de PVC. Vocês vão precisar comprar um cano de PVC de 25 milímetros. Eu já cortei ele, já fiz o meu tripé, então eu estou mostrando só um pedaço. Mas geralmente eles vendem 3 metros de cano PVC e você que corta. Você vai precisar de pelo menos 3 conectores T, como esse, de 25 milímetros em todos os lados. Você vai precisar de pelo menos 5 terminações dessa, de 25 milímetros também, que você vai encaixar na pontinha de cada cano que sobrar. E isso vai servir para ponteira também. Aí fica assim, ó. Viu? Você vai precisar de uma lixa. Eu usei a lixa de pé que eu tenho, que é pra colocar naquelas lixinhas de pé. Eu usei ela. Eu acho que você paga menos de 50 centavos numa lixa dessa, que é só pra fazer o acabamento do cano. Quando você corta, ele fica meio esganiçado, aí você só dá uma lixadinha assim no cano, pra ele ficar mais certinho e poder encaixar isso daqui, sem ter muitos problemas. Você também vai precisar de uma serrinha como essa, e um parafuso desse, ele se chama parafuso para máquina, ele tem a pontinha quadradinha, eu não sei se vai focar, ele tem a pontinha quadradinha, e ele é grande assim mesmo, mas a gente vai usar só um pedacinho assim para colocar a câmera. E eu usei 2 porquinhas. Bom, para fazer o pezinho do tripé, eu usei 6 pedaços de 15 centímetros desse cano. Então eu peguei a trena, medi 15 centímetros e marquei com o canetão. Marquei 15 centímetros aqui com o canetão aqui. E aí eu cortei 6 partes de 15 centímetros. Ficaram 6 toquinhos desse tamanho que são para encaixar no conector, que eu vou mostrar daqui a pouco. Para o corpo do tripé, eu preferi fazer 2 pedaços. Como eu falei, você precisa de pelo menos 3 conectores em T. Eu usei 4, porque eu fiz o corpo do tripé, eu fiz ele com 90 centímetros de altura, o primeiro pedaço, que é o tamanho disso daqui, 90 centímetros, e aí eu coloquei um conector na ponta e coloquei mais um pedaço, que aí eu posso escolher se eu vou usar mais 15 centímetros, e aí eu tenho um tripé baixinho para usar sentada, ou se eu vou usar o tripé maior, que aí eu coloco um pedaço de 30 ou 40 centímetros. E daí eu fico mais ou menos com a altura da câmera como ela tá agora. Como eu sou baixinha, um tripé de 1,30 m pra mim tá bom. Se você é maior, talvez você corte um pouquinho mais. Eu preferi fazer assim porque aí eu consigo fazer um tamanho maleável. Eu não preciso ter 200 canos de tamanhos de 1 metro. Eu tenho um de 90 centímetros. E daí eu vou usando os pedaços menores para aumentar. No caso, eu vou cortar mais um de 40 centímetros aqui, que é para fazer um tripé maior,
porque o pedaço que eu tô usando agora é de 30 centímetros e eu quero poder fazer um tripé um pouco mais alto. E aí eu já mostro pra vocês como que corta. Eu fiz assim, eu peguei e marquei 40 centímetros aqui, e aí eu pego o canetão e marco nos 40 aqui, ó. Você tá vendo 40? Eu marco aqui do lado, 40 centímetros. E aí eu vou cortar onde eu fiz essa marcação. Com o cano cortado, vocês viram que eu não prestei muita atenção no que fica aqui pra dentro. Se você quiser, você pode dar uma limpadinha, ó, ele sai. É que eu tô com pressa pra mostrar pra vocês como que se faz. Agora eu deixei esganiçado, mas tudo bem. O que você vai fazer basicamente é pegar os caninhos de 15 centímetros e daí você pega os dois pedaços de 15 centímetros, eu vou usar esse daqui que é um pouco menor de exemplo. Você pega os dois de 15 centímetros e usa o T assim. Tá vendo? Pra quê? Porque você vai colocar uma terceira parte aqui pra fazer o pé. Isso daqui é um pé. Finge que isso daqui não tem esse tamanhão todo, tem 15 centímetros que nem a parte de baixo, ó. Você consegue visualizar? Eu tenho um pezinho aqui. E aí o que que vai acontecer? Na parte de cá, na parte de cá, eu vou colocar outro Tzinho desse, mais posicionado pra cima, vai ficar assim. Vai ficar mais ou menos assim. Essa parte vai ficar pra cima, esse daqui é o centro do pezinho do tripé. Vai ficar pra cima, e aí no fim de cada extremidade vai ter um T desse deitado, do jeito que tá aqui, ó, você consegue me ver. Onde vai ter dois caninhos desse, um aqui e um aqui, que vai fazer o pezinho. E aqui do outro lado a mesma coisa, vai ter um pedaço de 15 centímetros, com uma terminação de T e os 15 centímetros de cada lado. Vai ficar uma base de 30 por 30 ao todo, mais ou menos. Vai ficar um pouquinho mais porque isso daqui geralmente deve ocupar uns 5 centímetros no máximo. E aí fica uma base de uns 35 centímetros. Na ponta do pezinho, você fecha ele assim, que aí você evita que possa entrar qualquer bichinho que se esconda dentro desses canos. Não vai ter umidade provavelmente, mas é bom evitar, né? E aí evita a sujeira entrar também. E aí ele fica com o pezinho assim. Depois do pé do tripé feito, eu vou colocar o cano assim, que é o cano que eu falei que eu usei de 90 centímetros para fazer a altura do tripé. Aí você pode fazer a seu critério. Eu usei 90 centímetros como base, e aí eu coloquei um outro conector desse para poder fazer o resto da altura. Como o conectorzinho que vai o parafuso não cabe nesse conector, você tem que sempre colocar uma terminação.
sempre tem que ter um cano desse para você colocar. Então eu coloquei 90 centímetros, mais alguma coisa, mais 15 centímetros, mais 30, mais 40, dependendo do tamanho que você quer fazer do tripé. Então, daí chega a parte de fazer a ponteira, que é o mais complicado de tudo, por incrível que pareça, porque esse PVC aqui, ele é grosso, ele é bem grossinho, ó, e aí você vai precisar furar ele inteirinho para poder colocar o parafuso. Eu pensei que com uma furadeira dava, mas eu tive trabalho com a furadeira e não consegui perfurar esse terminador. Então o que eu fiz? Eu esquentei ele com uma vela na ponta e aí ele ficou um pouquinho mole. Eu deixei ele pegar fogo aqui na pontinha e aí ele ficou um pouquinho mole. Daí eu esquentei essa chave Phillips. Não diga pra ninguém que fui eu que disse pra você esquentar uma chave Phillips e deixar ela suja desse jeito. Não fui eu tô falando como eu fiz, tá? Eu esquentei isso daqui numa vela e aí eu furei. Como isso daqui tem a mesma largura, a mesma grossura do parafuso, deu certinho. Então eu forçava com um ferrinho quente, eu forçava por aqui por dentro e aí eu laceei ele de forma que ele tivesse um buraquinho. E aí com o buraquinho feito, primeiro eu testei isso daqui para ver se ele entrava. Então eu rosqueei ele. Quando ele entrou, eu falei, beleza, agora eu vou colocar a porca. Então eu coloquei duas roscas. Eu coloquei uma rosca aqui, que aí ela vai aqui atrás, por dentro. E aí eu colei ela com super bonder. Pra quê? Pra ficar bem firme, porque esse parafuso não deve rodar. Quem deve rodar é a câmera com esse negocinho aqui. Mas o parafuso tem que ficar fixo, porque senão ele complica um pouco na hora de você manter a câmera parada no seu tripé. Então eu coloquei uma rosca aqui, colei ela com super bonder aqui dentro, rosqueado. Não cola ela separada, porque é capaz de dar errado e aí o parafuso não encaixar. Aí você vai ter que furar de novo. Coloco a rosca aqui e rosqueia, e aí quando tiver do tamanho certinho, você coloca o super bonder. E a parte de cima eu também rosqueei e coloquei o super bonder na ponta. Eu vou mostrar o meu tripé agora para vocês verem como ele ficou e mais ou menos uma ideia de como você pode fazer o seu. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha dica. Favoritem o vídeo, deem um gostei, deem joinha lá embaixo, que assim todo mundo vai poder ver como que se faz um tripé de forma barata e aí você pode customizar ele da forma que você necessitar. É isso aí, tchau, tchau!